Bom dia, pessoal que está chegando aí, muito bom dia. Estamos aquecendo os nossos motores aqui. Muito bem para você que está chegando, meu bom dia. Só aguardar o pessoal entrar. Estamos aguardando também aí o YouTube, o Facebook, mandar as notificações para as pessoas que têm que chegar, né? Só aguardar alguns instantes aí e já vamos chegar lá. Vamos começar com o nosso conteúdo. Muito bem. Bom dia para você também que está chegando, ou boa tarde, ou boa noite. Se você está aí vendo o replay, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Obrigado por estar aqui também, obrigado por estar assistindo, mesmo que seja através do replay, é bacana. Aproveitar para avisar já. Bom dia, mestre, é um prazer ter o senhor aqui. Queria aproveitar para avisar já o pessoal do YouTube especificamente, você que está me vendo aqui pelo YouTube, você está acompanhando a transmissão ao vivo, talvez ela vai ter algum problema aí de cortar ou parar a transmissão em algum momento. Isso é até um pouco normal pela conexão que a gente tem. O que eu tenho para te avisar, você que é do YouTube? Não se desespere. Se você vê que a transmissão não está boa para você ver, fique tranquilo. Se você conseguir acompanhar ao vivo, ótimo. Se não, você pode vir para o Facebook, tem o endereço na imagem lá que eu compartilhei, avisando dessa transmissão ao vivo. Tem também uma outra opção que eu vou colocar no ar já hoje. Quando acabar a transmissão ao vivo do YouTube, eu vou subir um arquivo limpo e certinho para o YouTube. Então você vai ter a opção de ver em alta qualidade também. Beleza? Muito bem, pessoal aqui do Facebook. Bom dia aí para o Ronaldo Baroni. Bom ter vocês por aqui. E vamos lá. Estamos começando a nossa transmissão ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre o que é preciso para ser um mestre. Teve uma discussão bem grande ao longo do final de ano, durante o recesso. E eu achei interessante a gente retomar um pouco dessa discussão e agora trazer uma visão um pouco mais embasada, um pouco mais estruturada e mais preocupada com os fatos e dados que a gente pode ter e colher. Como eu sempre faço esse aviso antes, está até na descrição do vídeo aqui do pessoal do YouTube, mas eu gosto de repetir isso também. O que eu vou falar aqui nessa transmissão ao vivo, pessoal, não é a verdade absoluta. Jamais vai ser a verdade absoluta qualquer uma das transmissões ao vivo do que eu falo. O que eu estou dizendo aqui para as pessoas, que eu venho compartilhar aqui nesse domingo, é uma visão a respeito de um determinado assunto. Não necessariamente essa visão é a única e é absoluta e correta. É claro que ela é passível de contestação e discussão. Como o próprio mestre Gabriel costuma dizer, a verdade ela não pode ser dada, comprada ou alugada. Cada um de nós tem a missão de lutar para conquistar a sua própria verdade. Então o que eu ofereço aqui é uma reflexão, que você vai ver e concordar, você vai ver e adicionar elementos para a sua própria ideia, você vai refutar, você não vai concordar com o que eu falo e vai fortalecer seus argumentos para continuar discordando de mim. Bacana, o propósito da transmissão vai servir da mesma maneira. Muito bem, deixa eu abrindo aqui as páginas de comentários, né? Vamos ver aqui. Pessoal que está chegando aí, não esqueça de curtir essa transmissão e dar o joinha lá no pessoal do YouTube e também compartilhar. Vamos chamar mais gente para poder acompanhar esse bate-papo. Vamos chamar mais gente para conversar com a gente aqui e para falar mais a respeito desse assunto. Muita gente tem dúvida, muita gente se questiona o que precisa para ser um mestre. Então as pessoas têm mitos em torno disso. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso daí. Eu separei 5 pontos, que são 5 tópicos principais que eu quero falar em torno disso. Então é por aí que a gente vai começar. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem aqui chegando. Bom dia, Jéssica. Lá, Leonardo da TSKF Tatuapé, no Face da esposa Jéssica. Bacana. É isso aí, Leonardo. Seja bem-vindo, um bom dia para você. Não esquece também de curtir e compartilhar a transmissão. Vamos trazer mais gente para conversar conosco a respeito disso. Nessa que é a nossa primeira live, nossa primeira transmissão ao vivo do ano. É ótimo ter todo mundo aqui. Vamos lá então. Primeira coisa,
Quando a gente fala a respeito do mestre, não existe mestre de Kung Fu. Como assim? Como assim, Danilo, não existe mestre de Kung Fu? Vamos lá. O que existe dentro do Kung Fu tradicional, no seu nascimento, na sua essência, na sua base, voltando aí muitos e muitos anos ao longo da história, a família marcial, ela usa uma cópia da estrutura familiar tradicional chinesa. Na família chinesa não tem um mestre, tem um pai, tem o cabeça da família, o que é o pilar da família, aquele que conduz a família. Com base nisso, no Kung Fu nós copiamos essa estrutura familiar. Então o Shifu, ou o mais próximo do Shifu, ou o instrutor, ou o aluno que é o que conduz as aulas em uma determinada academia, ele é o líder da academia. Então se a gente pegar, por exemplo, numa unidade da TSKF, que exista um instrutor, mas não necessariamente um Shifu, aquele instrutor é o líder, ele é o pai daquela célula, ele é o líder da família em si. Portanto, ele tem o papel de estruturar isso, e estruturar todo o trabalho que existe em torno de uma família marcial, da família. Pessoal, estou vendo que está pingando bastante a conexão no Facebook. A medida aqui é bem simples. Vou dar um tempinho aqui para estabilizar a conexão. Acho que voltou, né? Pessoal, todo mundo está me acompanhando? Pessoal no YouTube está me acompanhando? Manda um sinal aí, se você está me acompanhando, dá um sim, dá um ok aí, que a transmissão do Facebook está ok. Pessoal do YouTube aí, dá um joinha aí, comenta alguma coisa para eu saber que está tudo bem. Antes da gente continuar nesse primeiro ponto. Bom dia aí para o Fernando Souza. Bom dia, mestre Luiz, bom tê-lo aqui também. Legal, então acho que deu uma bobeada na internet e já voltou. Legal, então vamos continuar. Então, como eu estava falando, no Kung Fu originalmente não existe a questão do mestre. O que existe é a figura do pai, aquele que leciona, aquele que conduz a família marcial. Aí, se você tem a figura do pai, que é o Shifu, onde entra o aspecto do mestre? Bom, o professor tem um professor. Então, existe um respeito profundo aos ancestrais dentro da cultura chinesa. O que isso significa? Que nós vamos tratar o professor do professor como um avô marcial, como um Qigong. Esse seria o termo mais adequado, seria o Qigong. Então o que acontece? É uma tendência natural que nós vejamos o Qigong, o avô marcial, o professor do professor, como um mestre. Então uma tendência natural nós vemos isso. Esse é o ponto importante de se entender. Mas não existia anteriormente o termo mestre. Se você procurar historicamente, não há o termo mestre, que vai encontrar o termo Shifu. Você tem, claro, tipos de Shifu, o Shifu mais jovem, o Shifu mais velho, o Shifu mais experiente, menos experiente. Sobre isso eu quero falar daqui a pouco, a gente vai chegar isso lá na frente. Mas o que aconteceu? Como não existia essa figura do mestre, e no Ocidente nós passamos a entender a profunda necessidade de se ter um mestre, no Kung Fu gradativamente foi se implantando e passou-se a adotar o uso da palavra mestre. Então se você vê hoje, ao longo do século XX, século XXI, é comum você ter mestres que têm o título de mestre, mesmo que seja chinês. Por quê? Porque se entendeu que era uma parte da evolução hierárquica dentro do Kung Fu. Então no passado não tinha essa necessidade. Os tempos mudaram, adaptou-se e agora há isso implantado. Muito bem. Inclusive eu quero falar para vocês a respeito da estrutura aqui da TSKF. Como é que funciona? Isso está de acordo com o livro de Ziguei, o livro que eu já escrevi falando sobre a cultura marcial. Todo o professor, todo o instrutor ou aluno que tem até a graduação de
terceiro tuan. Terceiro tuan. Ser aluno é aluno. Ser instrutor é instrutor. Do quarto tuan até o sexto tuan, ele ganha o título de Shifu. E aqui é um ponto que as pessoas muitas vezes confundem no Kung Fu. Então você que é um aluno novato, você que está começando agora no Kung Fu, você que ainda está descobrindo o Kung Fu, é importante você prestar muita atenção agora. Porque isso que eu vou falar vai fazer muita diferença lá na frente. Entre o quarto tuan e o sexto tuan, na estrutura da TSKF, na nossa forma, nossa didática, nossa maneira de trabalhar Kung Fu, o aluno torna-se Shifu. Veja, o aluno torna-se Shifu. O instrutor se torna também Shifu. Mas pode existir um aluno que tenha a graduação de Shifu. Como assim? Ele tem aquele título, ele possui o respeito de acordo, ele recebe o respeito de acordo dos seus pares e dos demais sócios e instrutores da academia, mas ele segue como aluno, ele faz aula normal. E está tudo ok sobre isso. As pessoas muitas vezes têm a ilusão que pelo fato de se tornar Shifu, ou uma certa graduação, ela precisa ser instrutor para poder continuar avançando no Kung Fu. Não é verdade. Você pode ser Shifu, você pode até mesmo ser mestre, que é o que deve acontecer em breve com o Shifu Diego Sanches. Grande abraço para ele, inclusive. Mas você pode ser mestre e continuar sendo aluno. Você tem o conhecimento, você tem as virtudes, você tem o respeito dos seus semelhantes como mestre. Mas você faz aula normal, você é um aluno normal. E tudo bem quanto a isso. As pessoas devem ser livres para escolher o melhor caminho para o desenvolvimento delas. Se para um aluno se tornar instrutor, virar Shifu, virar mestre, é um bom caminho, é o caminho que eu escolhi, por exemplo, é ok. Mas também, se para ele virar instrutor, não virar instrutor, virar Shifu, virar mestre, mas continuar sem dar aulas, é o melhor caminho para ele manter a profissão dele, por exemplo, tudo bem. Isso também é ok. Para a estrutura da TSKF, isso é super aceitável e é normal. Nós respeitamos a decisão pessoal de cada um. Tá claro sobre isso, pessoal? Ficou alguma dúvida a respeito disso? Então, mestre não existia originalmente, como foi evoluiu, passou a existir a figura do mestre, tanto na cultura chinesa quanto na cultura ocidental. Muito bem, deixa eu fazer aquele giro rápido aqui, nos comentários, nas dúvidas, nas coisas todas. E vamos falar mais a respeito disso. Deixa eu ver aqui. Bacana. Beleza, legal aqui pro pessoal do YouTube. Indo aqui pro pessoal do Facebook. Vamos ver aqui. Muito bem. Bom dia aí pro Dimitri, bom dia para Pamela Miranda, bom dia para Ludmila. E bom dia também pro Shifu Antônio, bom tê-lo aqui também. Vi aí vocês começando a forma do Santin Quan, a última forma aí do nosso currículo. Boa sorte para vocês aí. Espero que vocês não tomem muita paulada na cabeça, mas deve acontecer uma outra, né? Assim se espera. O pessoal que está chegando aí, ou mesmo o pessoal do replay, não esqueça de curtir e compartilhar a transmissão. Isso é bacana para mais pessoas escutarem o que a gente já falou daqui e o que a gente vai falar mais adiante. Bom dia, Marcos. Bom ter por aqui também, cara. Bom que você está aqui. Pessoal, o segundo item que eu queria falar, o que é preciso para ser mestre de Kung Fu. Muito bem. No passado, era comum na China que os aprendizes fossem morar com os seus mestres. Vou repetir. Era comum que o aluno vai ser aceito pelo mestre tal, pelo Shifu tal. Ele vai passar a integrar aquela família marcial. Então ele vai morar com o mestre, vai viver com o mestre, vai viver na residência do mestre, para treinar o Kung Fu com o mestre e fazer o que tem que ser feito na casa do mestre. Só aí você pegar aqueles filmes de época de Kung Fu, aqueles filmes mais antigos, era comum acontecer isso. Então, daí você vai ver uma coisa. Eu vou falar o termo mestre, mas vocês traduzam aí para o que eu expliquei no item 1, tá bom? Primeira coisa que você tem que perceber. O mestre de Kung Fu na antiguidade não poderia ser pobre. Grana, ele teria que ter posse, ele teria que ter dinheiro. Por quê? Senão, como ele teria uma escola grande? Como é que ele ia desenvolver o Kung Fu
Esse é um ponto importante. Pausa rápida. Como está oscilando muito a conexão ainda, não estou achando isso bacana, eu vou fazer o seguinte. Pessoal do YouTube, eu vou encerrar a transmissão do YouTube. Vou continuar apenas... Porque depois eu vou subir o replay no YouTube, vai para o Facebook para acompanhar, eu vou encerrar a transmissão do YouTube para liberar a central só aqui com o pessoal do Facebook. Beleza? Depois é o backup lá para vocês, o replay para vocês no YouTube. Então, deixa eu matar aqui a transmissão. Muito bem. Só um minutinho, pessoal aqui do Facebook. Vocês vão ver que vai melhorar a conexão aqui agora. Legal. Então, paramos a transmissão. Agora estou só aqui com vocês, só aqui no Facebook. Sim, vocês vão me ver olhando para o lado ainda, que eu vou estar olhando para as minhas anotações aqui. Então, como eu estava falando, era comum o aluno ir morar com o mestre. Então, o mestre tinha que ser um cara de posse, tinha que ser um cara que tivesse propriedades, para que ele tivesse a possibilidade de cuidar dos seus alunos. Então já cai um mito aí, né? Mestre de Kung Fu tem que ser pobre. Não. Mestre de Kung Fu tem que ter posses, tem que ter bens, tem que ter um patrimônio, de forma que ele possa cuidar dos alunos que iam treinar com ele. Outra coisa que é importante, o pessoal fala assim, o mestre deveria ser assim, o mestre deveria ser assado, o mestre deveria fazer X, o mestre deveria fazer Y. É muito comum a gente dizer, de uma maneira idealizada, como o mestre deveria ser. Agora eu vou te fazer a seguinte colocação. E como um aluno deveria ser? Como um discípulo deveria ser? Porque às vezes a gente associa a imagem do mestre com aquele cara, o velho sábio do alto da montanha, que tem todas as virtudes do mundo, que já atingiu a iluminação. A gente idealiza aquilo como o mestre ideal. Só que se a gente lembrar na antiguidade, o aluno ia morar na casa do mestre, viver na casa do mestre, e trabalhar para o mestre no que fosse necessário. O aluno que ia ser o cozinheiro, ia ser o cozinheiro. O aluno que ia ser o faxineiro, ia ser o faxineiro. Será que nós queremos que o mestre seja idealizado de uma maneira X, e também nós temos a intenção de ser alunos como eram os alunos antigamente? De você ser responsável por fazer a limpeza da sua academia? De ser responsável por ir no banco, fazer depósitos para a sua academia, fazer compras no mercado para a academia? Diferente, né? Então as pessoas têm a pressa em dizer como o mestre tem que ser, mas não têm a mesma pressa em afirmar que eles são alunos como daquela mesma época que ele idealizou o mestre. Então é preciso entender que as coisas mudaram. E hoje a gente está numa outra época, está numa outra forma. Por conta disso, algumas coisas se adaptaram aos novos tempos. E aí vem o grande sacada. Algumas coisas se adaptaram aos novos tempos, mas sem perder o essencial. Qual é o essencial? Que o mestre promova o desenvolvimento do seu aluno. Esse é o essencial. Existia um formato da época dos mestres idealizados, para mestre e para aluno. Convenientemente se esquece do aluno. Os tempos mudaram. O que era importante naquela época? Desenvolver fisicamente e mentalmente o praticante. O que é importante hoje? Desenvolver fisicamente e mentalmente o praticante. O contexto mudou. As academias são comerciais, tem a cobrança de mensalidade. O aluno não tem que morar com o mestre. Mas o desenvolvimento do aluno ainda é a grande missão que existe nas academias de Kung Fu hoje em dia. Então isso é importante a gente lembrar, esse segundo item. Como eram os mestres, como eram os alunos. Como a gente imagina que deveriam ser os mestres, mas nem sempre a gente imagina como deveriam ser os alunos. E você, o que você acha desse segundo item que eu falei aí? Comenta aí, deixa eu ver um pouquinho o que vocês estão falando aí também. Queria escutar o que você está achando desse segundo ponto, antes da gente ir para o terceiro ponto. Deixa eu fazer a roda aqui. Muito bem. Terceiro ponto, eu vou trazer alguns links aí para vocês poderem dar uma olhadinha em algumas coisas. Dá por aí paralelo, vocês vão me escutando e vão olhando aí o que eu vou postando para vocês. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu dar mais um tempinho para vocês. Pessoal que está chegando aí para assistir através do replay, sejam muito bem-vindos também, é ótimo ter vocês aqui, espero que vocês aproveitem, e como sempre eu reforço, não esqueça de curtir e compartilhar a transmissão, vamos trazer mais gente para conversar a respeito disso.
Muito bem, pessoal. Agora vamos falar a respeito do terceiro item. O terceiro item que eu quero falar para vocês, ele fala a respeito de como funciona o processo de reconhecimento de um mestre dentro da estrutura de uma federação. Vou usar a federação no qual a TSKF faz parte, que é a TWKSF, a The World Koshu Federation. Essa federação que nós fazemos parte, ela é bem organizada e tem padrões claros para reconhecimento não só de mestres, mas de chifus, de instrutores e até mesmo de graduações normais. Vamos lá. Eu vou postar para vocês aqui o link da TWKSF, que é a Federação Internacional que a gente faz parte. Apareceu para vocês já o link específico que fala a respeito do processo de reconhecimento e certificação de graduações. Antes de continuar nesse terceiro item, o Antônio colocou um ponto importante aqui. Muitas pessoas ingressavam no exército para aprender Kung Fu e terão de morar na China antiga. Então já vê que tem mais coisa para a gente discutir. Obrigado pelo complemento, Chifu. Então, na Federação Mundial, na The World Koshu Federation, há um processo claro e estabelecido de como deveria funcionar o processo de reconhecimento e graduação de pessoas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, eu vou falar um pouco a respeito. No link que eu mandei para vocês, se você abrir, vão ter 2 outros links na página. É o mais comprido. Se o seu inglês não tá bom, não esquenta a cabeça, eu vou falar tudo aqui. Mas é o mais comprido, que é o International Grading Systems Regulations. Muito bem. Nesse documento PDF aí que eu falei, que eu abri aí, eu queria que vocês dessem uma olhadinha na página 3. Deixa eu lá para a página 3. Na página 3 do documento que vocês vão poder ver aí, vocês vão ver que na parte lá embaixo tem a divisão de como funciona na federação para a pessoa se tornar instrutor sênior, como eles chamam, mestre e grão-mestre. Vamos lá. Do primeiro tuan até o quarto tuan, ele é considerado, até o terceiro tuan, ele é considerado instrutor. Então, primeiro ao terceiro, instrutor. Quarto tuan até o sexto tuan, ele é considerado sênior instrutor, instrutor sênior ou shifu. É como a federação enxerga. Falei mais cedo a respeito de como é na TSKF. Nós temos nossa estrutura didática própria. Na federação funciona dessa forma. Tá aí para vocês. Do sétimo tuan ao sétimo e oitavo tuan, você vai ser mestre. Tá a graduação marcada aí. Nono e 10º tuan, você é grão-mestre. Então é assim que funciona a divisão que trabalha a federação. Eu não concordo com a federação. Vai procurar uma outra federação que se concorde. A gente entende que isso aqui é válido e não compete com a nossa didática própria da academia. Vamos falar mais a respeito disso já. Eu vi que vocês estão postando alguns comentários e perguntas. Vou acabar esse terceiro item e volto nos comentários e perguntas, tá? Pode ir postando e perguntando. Aí, para quem está com o documento aberto, eu vou lá agora para o artigo 15 da página 4. Que o resumo da ópera, ele fala o seguinte: para que você seja reconhecido nos seus tuans, você vai precisar ter Perdão, pessoal. Você vai precisar ter pontos de atividade. O que é isso? Pontos de atividade são resultados de competições ou participações de campeonatos que você vai competir, que você vai organizar, que você vai trabalhar. Então, o que você fez em torno do Kung Fu vai contar também para você poder solicitar o reconhecimento de uma graduação. Nota que é importante, e a gente vai ver isso mais claro daqui a pouco. Até um certo ponto, você tem que ser reconhecido pelo seu Kung Fu apenas. Para você ser um mestre, na visão geral da TWKSF, é preciso que, além de você ter um desenvolvimento no Kung Fu,
você tenha também trabalhado para o desenvolvimento do Kung Fu. De nada adianta você apenas ser bom de Kung Fu. O que você está fazendo pela comunidade? O que você está fazendo pelo Kung Fu, além das fronteiras da sua academia? É isso que a TWKSF quer saber para poder reconhecer sua graduação. Isso é muito importante. Esse artigo 15, inclusive, deu uma mudada. O pessoal que está mais acostumado com ele, por exemplo, o mestre Gabriel, se dá uma olhadinha, vai ver que saiu outras coisas que davam pontos de atividade. Anteriormente, você produzir vídeos e livros também entrava para reconhecer seu trabalho em torno do Kung Fu. Hoje, na versão do documento, já não está mais. Por quê? Porque hoje em dia você produzir um e-book, pelo menos é o entendimento que eu tenho de por que eles mudaram. Eu até posso questioná-los na próxima vez que eu estiver em Baltimore. Mas você produzir um e-book é muito rápido e muito fácil. Você produzir um vídeo no YouTube é muito rápido e muito fácil. Não faria sentido reconhecerem isso. Então é o entendimento que eu tenho, a interpretação que eu faço. Então por isso que eles mantiveram outras coisas que demonstram claramente um trabalho ao longo de bastante tempo em torno do Kung Fu. Bom, vocês continuarem dando uma olhada no artigo aí, lá na página 5, o artigo 17, tem uma coisa bacana aí. O que ele vai falar? Ele vai falar a respeito da idade que você tem que ter para ser reconhecido numa certa graduação. É uma visão da federação, não necessariamente a visão da TSKF. Mas eu estou falando sobre isso para dar um norte para as pessoas. Quero que você tenha um norte disso. Na TSKF a gente segue bem parecido, tem uma ou outra diferença, mas é 90% similar. Então dá para vocês terem uma noção bacana aí. Então, para uma pessoa se tornar primeiro Tuan, ela tem que ter 50 pontos de atividade, participação e organização de campeonatos, tem que ter também uma idade mínima de 16 anos. Se ele for se tornar, por exemplo, quarto Tuan, são 200 pontos de atividade, 25 anos de idade e pelo menos 4 anos na sua graduação anterior. Então, para você passar para a próxima faixa, dentro da lógica da federação, você tem que ter um tempo na faixa atual, uma certa idade e um certo grau de trabalho em torno do Kung Fu. Isso é fundamental. Isso é importante na visão da federação. Então, legal para vocês verem como é que funciona. Não é a pessoa simplesmente ser fantástica de Kung Fu, chega lá, pronto, você é grão-mestre. Não. Pode ser fantástico de Kung Fu. Há quanto tempo você está na graduação atual? Quantos anos você tem? Quanto você fez de trabalho em torno do Kung Fu, em prol do Kung Fu? É isso que é importante. Vai aparecer na página 5, artigo 17, para quem está vendo o documento, ou se quiser ver depois, só me escutando, abre lá o PDF, você vai conseguir ver. Tabelinha tá fácil, mesmo para quem não manja de inglês, beleza? E, para matar a análise aqui da federação, quem estiver me acompanhando aí pelo documento, eu vou dar uma olhada agora lá nos apêndices. Eu vou lá na página 10, que fala dos pontos de atividade em prol do Kung Fu. Ou seja, se você compete, luta, você sobe lá no Lei Tai, não é Sandá, Sanshou, boxe chinês, as pessoas nunca me decidem qual vai ser o nome dessa prática. Não estou falando de Sandá, Sanshou, boxe chinês. Estou falando de competições de Lei Tai, com as regras de Lei Tai. Se você participar, por exemplo, de um campeonato mineiro, campeonato estadual, e você ficar em primeiro lugar, você tem, deixa eu ver aqui, 10 pontos de atividade. Se você participar de um campeonato mundial, como teremos em 2018, campeonato mundial nos Estados Unidos, e você for campeão, primeiro lugar, 40 pontos de atividade. Só participei do campeonato mundial, não ganhei nada. Você tem 5 pontos de atividade. Para competições de Lei Tai, luta. Se você competir nesses mesmos exemplos, mas for competir em formas, os pontos são divididos por 2. É metade dos pontos.
Só para você ter uma noção como é que a federação atribui a pontuação. Só que também você pode trabalhar nos eventos. É uma coisa que, por exemplo, aconteceu comigo. Até precisaria fazer a conta dos meus pontos, mas de qualquer forma. Por exemplo, eu trabalhei como árbitro, como Chief Referee, acho que é o mais perto. Chief Referee. Não, foi Tournament Referee, acho que foi D. No Campeonato Mundial da Argentina. Então o que acontece? É um campeonato mundial, eu entro na linha D. Acho que é isso. Então eu tenho 20 pontos de atividade por ter participado lá do Campeonato Mundial da Argentina como um árbitro de formas. Vai ficar um exemplo bastante simples a respeito disso. Então só para vocês entenderem aí que você é avaliado. Os pontos você ganha pela sua participação como competidor, formas ou luta, participação como oficial, como um árbitro, como alguém que está trabalhando no evento, de acordo com o nível de exigência e responsabilidade. No evento, você tem um determinado número de pontos. Isso vai somar para você requerer na federação o reconhecimento de uma determinada graduação. Beleza? Consegui matar a questão na federação, na TW, KSF, como é que funciona para reconhecer o mestre em uma organização? Dúvidas, perguntas até aqui? Coloca aí. Vou dar uma girada agora nos comentários, então eu quero ver o que vocês estão falando aí também. Se você está chegando agora, se você já chegou e ainda não fez, curte, compartilha, chama mais gente para escutar mais esse recado aí, para tirar mitos em torno do Kung Fu. Muito bem, vamos lá. Deixa eu atualizar a página aqui. Vamos ver aqui o que está rodando. Vamos lá. A transmissão para o pessoal do Facebook ficou melhor, né? Parou de oscilar mais, né? Percebi isso aqui também. Deixa eu achar. Achei. E vamos lá. Deixa eu voltar aos comentários aqui. O Antônio fez uma pergunta, que bacana. Ó. As pessoas se submeteriam a regras rígidas militares para aprender Kung Fu hoje? Olha, Fu, na minha visão, não. Eu acho importante, talvez até que seja assim. Talvez a gente tenha que entender o espírito marcial, o espírito de ordem, sem o militarismo, sem o excesso de condução militar. Então eu acho que, por exemplo, a disciplina que a gente tem aqui na academia, eu acho que é bacana. Talvez a gente pudesse até ser mais rígidos em certos pontos, mas eu acho que a gente está num caminho bom. Eu dificilmente acho que as pessoas aceitariam treinar como era antigamente. Se a gente voltar aí 10 ou 15 anos atrás, como se treinava. Eu acho que as pessoas mudaram, é importante a gente se adaptar, mas mantendo os valores e o espírito. Manter o valor da disciplina, o espírito do respeito, aquelas virtudes que a gente sempre fala no Wudê. O mestre Gabriel falou assim, ó, o grande mestre Nelson certa vez postou algo que dizia mais ou menos o seguinte: o verdadeiro mestre quebra a imagem que o aluno faz dele. É isso aí. Eu acho que é importante a gente entender que o mestre é um homem, fadado a errar também, a falhar também, a exceder também. Mas o mais importante no mestre, na minha visão, o seu mestre te leva além, ele te proporciona abertura para você trilhar um caminho de evolução física e mental. Se sim, beleza. Se não, não faz sentido. É claro que existem coisas que são inquebráveis. E se você quebrar aquilo ali, acabou. Existe uma linha que não deve ser cruzada. Você não vai treinar com um mestre que é criminoso. O mestre é um homicida. Já matou gente. É uma linha que não pode ser rompida. O cara matou uma pessoa, mas ele, nossa, ele é uma pessoa fantástica, não sei o que, não sei o que. Há uma linha quebrada. Uma linha transposta que não tem como você fechar os olhos para isso. Então é importante a gente entender onde está a nossa linha. E entender que o mestre é falho. E que há certas coisas que é uma linha que não pode ser transposta. Se o mestre Gabriel, por exemplo, tivesse matado uma pessoa numa briga de trânsito, é certo que eu não seria discípulo dele. Por quê? Ele rompeu uma linha que eu não posso segui-lo. Eu não posso respeitar a pessoa dele por ter quebrado essa linha. Ter rompido uma regra que vem antes do Kung Fu. Uma regra de convivência
da humanidade como a temos hoje. Então é importante, legal essa reflexão também. O Regis Prado perguntou aqui se existem muitas federações diferentes de Kung Fu. Sim, Regis, existem. Há uma liberdade para se criar inúmeras federações de Kung Fu. Qualquer um pode criar uma federação de Kung Fu se assim o desejar. Isso é bom ou isso é ruim? Cara, eu sou um adepto do livre mercado, né? Então, para mim, é irrelevante. Eu acho que não faz sentido ter pouca, ter muita. Perguntar isso não faz muita diferença se é útil ter poucas ou muitas. O importante é você encontrar uma que ofereça algo importante, que agregue valor, que é o que a TWKSF faz com a gente, por exemplo. Mas respondendo a sua pergunta, sim, existem muitas federações de Kung Fu, tanto no Brasil quanto no mundo. Às vezes o pessoal acha que, não, é só no Brasil que tem essa bagunça e um monte de federação. Não, todos os países do mundo têm isso. Então, existe sim, é normal. Bom dia aí pro Márcio Paiva, bom vê-lo por aqui, Marcião. O mestre Gabriel colocou mais um complemento aqui, ó. Importante que na TWKSF conta pontos para subir no Leitai, porque estamos falando de uma confederação de Koshu, de Leitai. Deixa eu até apertar aqui, isso. Não adianta sermos de uma federação de Koshu, lutar sandá e querer acumular pontos. Deixa eu explicar rapidamente o que o mestre Gabriel quis dizer aqui e detalhar um pouco mais. Para você subir no ringue e lutar, existem duas formas de dois conjuntos de regras para se lutar. Existe o Sandá Sanshou boxe chinês, que é uma invenção moderna chinesa, apareceu junto com o Wushu moderno, que tem regras específicas de luta. Isso se assemelha muito com o Sambo russo. E existe o Leitai, que a gente chama aqui no Brasil de Koshu, que é um outro conjunto e entendimento das regras de luta para o Kung Fu. O Leitai ou Koshu, ele é baseado no Kung Fu tradicional, ele carrega de histórico o Kung Fu tradicional. A TWKSF, ela trabalha com o Kung Fu tradicional, com o Koshu, com o Kung Fu como nós praticamos aqui na TSKF, por exemplo. Então é natural que a TWKSF dê o incentivo para o Leitai, para o Koshu, e não para o Sandá Sanshou boxe chinês, que é uma outra coisa, que é um outro tipo de Kung Fu. Fez sentido, pessoal? Espero que esclareie um pouco aí o que o mestre Gabriel quis dizer também. Beleza? Muito bem. Quarto item. E aqui vem um ponto muito bacana, até porque a gente vai falar um pouquinho de algumas pessoas que a gente citou aqui. Existe uma relação natural de Shifus. Isso é legal vocês entenderem, porque é uma coisa muito sutil. E às vezes vocês observarem essa sutileza, ensina muito. Você observar como as pessoas agem, ensina bastante. Você observar como o seu Shifu age, ensina muito. Então olha só, eu tenho a posição de Shifu. Eu sou o Shifu Danilo. Legal. O mestre Nelson também é Shifu. Ele também tem a posição de Shifu. Mestre Nelson, Shifu Danilo. Os dois é Shifu, Shifu. Para uma pessoa de fora, Shifu Nelson, Shifu Danilo. Cara, não é a mesma linha. Não é a mesma proporção. É óbvio que o Shifu Nelson está muito acima de mim em termos de vivência, experiência, sabedoria, conhecimento, técnica. Eu não consigo enumerar todos os campos. Coloca aí, todos os campos. O mestre Nelson está muito acima de mim. Não seria coerente da minha parte chamá-lo de Shifu Nelson. Ô Shifu, tudo bom? Está errado. Para mim está muito errado. Por quê? Porque é uma pessoa que nitidamente está acima de mim. Para mim, é mestre Nelson. Acabou. Por quê? No dia que talvez eu tiver muita experiência, muito conhecimento, vamos supor, a gente pega o mestre Nelson, congela ele, que nem o Capitão América, deixa ele congelado lá, ele vai parar de aprender. E eu fico lá, arrepiando de estudar, aprender, treinar e tal. E daqui a, 50 anos, te descongela o mestre Nelson. Talvez, aí eu vou poder chamá-lo de Shifu Nelson, normalmente.
que vai ser Shifu e Shifu. Talvez até lá eu seja mestre e mestre. Tudo bem. Do contrário, como as coisas do Capitão América é só no Capitão América, eu sempre vou chamar o Mestre Nelson de Mestre Nelson. Porque ele está acima de mim. Ele merece mais respeito do que eu por tudo que ele fez e faz. Ah, mas eles sempre falam no Mestre Nelson, Mestre Nelson, Mestre Nelson. Isso acontece também com o Mestre Alex Check, que é lá da Alemanha, que foi a primeira pessoa que me ensinou a respeito do Leitai. Ensinou o pessoal da TSKF a respeito do Leitai. Eu trato ele como Mestre Alex. Por quê? Porque ele está numa posição acima da minha. Só a experiência que ele tem de luta é a experiência que eu tenho em todo o Kung Fu. Ele tem só em cima do Leitai, eu tenho todo o Kung Fu. Não dá para comparar. Então é importante você observar como funcionam essas sutilezas na relação entre as pessoas no meio do Kung Fu. É o caso, por exemplo, da Shifu Ana Carolina, que tem uma academia de Kung Fu aqui em Contagem, na cidade vizinha, está organizando um evento do Ano Novo Chinês lá. Eu preciso tratá-la por Shifu. Na real, eu não sei ao certo se ela é Shifu ou não, mas ela é uma mulher que toca uma academia de Kung Fu e organiza evento. Cara, pra mim ela é Shifu. É bem provável que ela seja mesmo, mas pra mim ela é, independente do que dizem. Por quê? A mulher merece respeito. Porque o que a mulher faz é fantástico. É fora de série, é show de bola. Ela merece respeito. Percebeu a sutileza? Então isso é importante também quando você quer entender mais a respeito de como é que se chama o cara de mestre Shifu, como é que não é. Os alunos aqui sabem. Às vezes o pessoal fala assim, o Gabriel vem para esse exame? Não. O mestre Gabriel vem para esse exame? Eu vou corrigir sim. Por quê? Porque são meus alunos, vão entender como é a minha lógica de pensamento e respeito. Quem não concorda, tudo bem. Talvez até esse TSKF não seja a melhor academia para você, sem problemas. Mas, na nossa casa, a regra funciona dessa maneira. Muito bem, pessoal. Vamos lá que está acabando. Falta aí do quinto e último ponto. Deixa eu fazer a roda dos comentários aqui. E você que não perguntou, pergunta. Quem não curtiu, curte. Quem não compartilhou, compartilha. Mas a gente precisa saber disso. Legal as pessoas saberem que existem todas essas relações em torno aí da palavra mestre. Muito bem. Muito bem, muito bem. Aqui, ó, o Shifu Antônio colocou um ótimo complemento. Ó. Tanto é verdade o que você falou, Shifu, que na China antiga existem escolas renegadas, geralmente conhecidas como irmandades, que reuniam pessoas que tinham moral e conduta duvidosa para aprender Kung Fu e muitas vezes impor sua vontade pela força. Aí o Shifu Antônio coloca um complemento, fantástico. Importante lembrar que semelhante atrai semelhante. Então aqui na TSKF a gente desenvolve esse trabalho Kung Fu, que pode ser bom para algumas pessoas e não bom para outras pessoas. Tudo bem. Importante a pessoa encontrar um lugar onde ela vai se sentir feliz e vão ensinar para ela de acordo com o que ela busca. Bacana o complemento aí, Shifu Antônio. Obrigado. Muito bem, pessoal. Quinto e último ponto. E aqui eu vou dar a minha visão de o que é preciso para ser um mestre. É como eu vejo. Quais são as duas etapas que é preciso para que você seja um mestre? A primeira etapa ela é mais simples, na verdade, é mais fácil. A segunda etapa ela é mais complicada. Primeiro, para você ser um mestre, o primeiro passo é você ter o reconhecimento não de quem está acima de você. O primeiro passo para você ser um mestre é você ser reconhecido por quem está aprendendo com você. Aqueles alunos que estão ali treinando contigo e veem você como mestre, tendo você o título ou não. Não importa. Às vezes a pessoa, ele é só um instrutor na academia. Nem que seja fora da TSKF, é um instrutor. Mas para aqueles alunos que aquele instrutor está cuidando, para aqueles alunos, aquele cara é o mestre deles. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro reconhecimento para você ser mestre.
Isso é muito difícil. Por quê? Porque para você ter esse reconhecimento, é preciso que você saiba ensinar ao longo do tempo com qualidade para muitas pessoas. Matriculou um aluno novo, fez uma aula, desistiu. Isso nunca vai te chamar de mestre. Matriculou um aluno novo, ficou um ano com você, começou a te chamar de mestre, desistiu. Esse não vai te chamar de mestre. Talvez tenha te chamado por um tempo. Agora, os alunos permanecem treinando na escola durante muitos anos. Reconhecem você como mestre. Vocês passam por coisas juntos. Campeonatos, demonstrações, aniversários, comemorações, problemas. Vocês, como uma família, vocês enfrentam o tempo juntos e continuam desenvolvendo o Kung Fu fisicamente e mentalmente. Naturalmente, a pessoa passa a ser o mestre para aqueles alunos. Esse é o primeiro passo. Esse é o passo mais fácil, que não é fácil, tá? Ele é dificílimo, mas é um primeiro passo. Segundo passo, e aí é o que é? É você ter o reconhecimento da comunidade. Vou repetir. O segundo passo para você ser reconhecido como mestre, para o significado da palavra mestre ter sentido para você, é você ser reconhecido pela comunidade, além das paredes da sua academia. Como assim? Você participa de campeonatos? Você participa de eventos? Sua escola participa de eventos? O mestre daquela academia leva os alunos para participar do campeonato? Leva os alunos para participar de uma demonstração, para se expor? Passa pelo que o mestre Gabriel fala sempre, pela aprovação pública. Por que isso é importante? Essa aprovação pública é para a gente levar o nosso valor dentro de casa para fora de casa. Por exemplo, a dança do leão. Vamos fazer a dança do leão aqui na praça, do lado da academia. Beleza. Eu estou levando os valores da dança do leão, trabalho em equipe, coordenação, sincronismo, força, resistência, para fora, para a praça, para as pessoas verem. Estou levando valores para a comunidade. Se a comunidade reconhecer isso, aquela academia é boa, o professor daquela academia é boa, aquele cara é o mestre de Kung Fu lá, que trouxe os alunos aqui para a dança do leão. Então, a comunidade reconhece. Eu falei desse exemplo na praça, que é a comunidade não marcial, mas tem o reconhecimento da comunidade marcial. Como eu falei, eu dei o exemplo da Chifuana. Tem uma outra pessoa que eu não vou citar o nome, porque é uma pessoa que me detesta aqui em Belo Horizonte, a pessoa realmente me detesta, mas eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa. E eu sei que a pessoa faz um trabalho já há bastante tempo, ensinando Kung Fu. Eu o trato como Shifu, porque eu reconheço o trabalho dele. Eu reconheço o mérito do esforço dele. Por mais que ele me deteste. Ele pode me detestar à vontade, mas eu, pelas minhas regras, sou obrigado a reconhecê-lo. Eu vivo pelas minhas regras, não pelas regras dele. Então eu, sendo a comunidade, e ele no papel interno dele, quando ele sai, eu o reconheço como um Shifu. Percebe? De novo as sutilezas, como é difícil? Levamos os alunos para competir, participar de competições. A gente ganha competições, perde competições. Isso vai construindo a tua reputação. O exemplo bacana que a gente tem disso na TSKF é Baltimore. O mestre Gabriel sabe aí, vai a 14, 15, sei lá, 350 milhões de anos a gente vai para Baltimore. E nós temos uma reputação lá em Baltimore, que é uma academia que vem de muito longe, que é uma academia que às vezes muita gente para a academia é levar 10, 15 pessoas, quando tem academias que levam 40, 50 pessoas. Mesmo assim, uma academia que tem um desempenho muito sólido naquilo que se propõe, que são as competições de formas. Então nós temos uma reputação construída com a comunidade lá. Não à toa, o mestre Gabriel é reconhecido na sede da federação, que é lá com o mestre também. De lá que veio o reconhecimento como mestre do mestre Gabriel. Além da questão didática da nossa escola. Mas o reconhecimento externo veio dessa federação, onde nós construímos uma reputação lá. De levar os mesmos alunos em ciclos, renovar pessoas, desenvolver trabalhos, arbitrar, tudo isso para a comunidade.
isso faz com que a gente seja reconhecido como mestre. Muito bem, pessoal. Tem uma alfinetada que eu vou dar aqui. Eu não ia dar, o mestre Gabriel sabe, não sei se ia dar essa alfinetada ou não, mas eu vou dar essa alfinetada aqui, deixar para vocês discutirem depois, quem quiser comentar embaixo, comenta aí. Se para ser um mestre, você tem que ter o reconhecimento dos seus alunos, e você tem que ter o reconhecimento da comunidade em torno da comunidade marcial, pergunto aqui para vocês, Bruce Lee era o mestre? Bruce Lee tinha o reconhecimento dos alunos, e Bruce Lee tinha o reconhecimento da comunidade marcial e da comunidade leiga? 3 tipos de reconhecimento aí: alunos, comunidade marcial, comunidade leiga. O que você acha? Responde aí que eu vou fazer o giro nos comentários. Muito bem, muito bem. Vamos ver o que a gente tem aqui. Opa, bom dia pro Sejão. Bom vê-lo por aqui, Sejão. Ah, ô Sejão, você fez uma pergunta aí, o Sérgio que eu tô falando é o Sérgio Lietti, lá na TSKF Consolação. Fez uma boa pergunta, né? Agora que o mestre Luiz foi reconhecido como mestre, como que a gente tem que tratar o mestre Gabriel? Trata ele como grão-mestre? Há uma hierarquia cronológica? Até onde eu conversei com o mestre Gabriel isso há uns meses atrás, é mestre Gabriel ainda, e vai ter mestre Gabriel e mestre Luiz. Não me pergunte como vai ser daqui uns meses, cara. Com os meninos aprendendo Santinquan, não me pergunte como é que vai ser. Mas mestre Gabriel, continua com o mestre Gabriel, e temos agora também o mestre Luiz. Foi isso que eu tinha conversado com o mestre Gabriel há um tempinho atrás, pouco antes da festa de 20 anos. Espero ter respondido aí, Sejão Lietti. Bom vê-lo por aqui, inclusive, cara. Muito bem. Legal, o Cleiton respondeu aqui, eu creio que sim. Eu creio que o Bruce Lee era um mestre. Bom dia pra Soninha também. Bom vê-la aqui, tia Sônia. Cleiton, você colocou aí, pô, o Bruce Lee era um mestre. Beleza, cara. Pra mim, não. Eu acho que não. Eu acho que o Bruce Lee não teve o reconhecimento da comunidade marcial do Kung Fu. Então eu tenho dúvidas sobre isso. Mas eu respeito. Quem acha que ele era, tudo bem também. Não estamos aqui para julgar vida e carreira de Bruce Lee. Só a questão de trocar ideias, trocar visões mesmo. Ó, o Chifu Antônio colocou um negócio bacana. Ó, o reconhecimento dele acabou sendo póstumo a sua obra, mais como ator e formador de opinião sobre a arte do que como um mestre em si. Mais ou menos na minha linha também. O Richard colocou uma coisa bacana aqui. Ó. Não sou muito conhecedor, mas pelo que sei da vida de Bruce Lee, ele não tinha reconhecimento dos outros mestres de Kung Fu. Portanto, não seria um mestre, mesmo sendo admirados pelos leigos e pelos cinéfilos. Certo? Não tem certo, Richard. Teu raciocínio está perfeito. Cabe a cada um de nós ver como o Bruce Lee era. Então, para mim, não. Mas não desmerece toda a obra dele. Eu acho que o Bruce Lee foi genial. Genial com o Muhammad Ali, com o Ayrton Senna. O Bruce Lee foi fantástico, genial. Nesse ponto específico, na minha visão, não. Não desmerece todo o resto. Lembra que eu falei lá atrás do mestre não precisa ser perfeito? É a mesma coisa com o Bruce Lee. Então, também se aplica. Ele é um cara genial. Talvez não seja mestre. Não faz com que ele seja menos genial. Minha visão é assim. De profundo respeito e admiração por tudo que ele construiu. Quem mais acha isso? Eu vou deixar vocês discutindo aí, mas eu queria encerrar por aqui também o nosso conteúdo, porque a gente vai completar 1 hora aí já, e é bacana ter vocês todos aqui. Senti que vocês estavam batendo bastante papo aí, é ótimo isso. Espero que a gente consiga fazer mais lives, com mais bate-papo também, mais opiniões de vocês, mais comentários, porque eu acho que isso engrandece para todo mundo. Eu adoro ter essa troca aí com vocês. Pessoal, dúvidas, perguntas, anseios, preocupações sobre ser mestre. Espero que tenha ficado claro para vocês um pouco mais do que é ser mestre. Numa federação, como é o processo de se tornar reconhecido como mestre? Tem um caminho aí para vocês verem. Dentro de uma academia, como é os alunos que vão reconhecer alguém como mestre. Na comunidade marcial, o que é ser um mestre? É o reconhecimento da comunidade. Lembrar que mestre é um termo novo. Antes era só o Shifu.
Então vamos nortear tudo, sempre pensando no pilar daquela academia, no pilar daquele grupo, no pilar que ensina as técnicas para aquele grupo. Vamos lembrar também de não idealizar o mestre. No passado o mestre era de um jeito, antigamente o mestre não era assim. Aluno também não. Os alunos de hoje são diferentes. Que bom que são diferentes. Os mestres de hoje também se adaptaram aos novos tempos. Que bom. Os tempos são outros. Necessidades mudaram também. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que apareceu aqui. Opa, mestre Luiz. Vamos lá. Lembrando que no ano passado o mestre Gabriel foi chamado por grão-mestre. Mestre Luiz, eu acho que logo logo a gente vai ter que rever isso daí. É bom que tenha o senhor para nos ajudar nessa empreitada aí. E é verdade, ó, provando o que o Shifudani disse sobre o reconhecimento da comunidade do Kung Fu, que é uma coisa que aconteceu mesmo. O mestre Gabriel já foi chamado de grão-mestre. Eu acho que isso já mostra que a comunidade vê o trabalho, o esforço constante do mestre na linha de se tornar um grão-mestre. De louva a Deus. Então, eu acho que é uma tendência natural, na verdade. Não quis falar aqui, eu acho que é só uma questão de tempo para isso acontecer. Muito bem, obrigado aí ó, o nosso caro Rodrigo Koshkeni, nosso sócio lá na TSKF Lapa, bom tê-lo por aqui também. Beleza então, pessoal, eu acho que eu vou deixar vocês agora curtirem aí um pouco mais o domingão, agradecer aí a presença de todos vocês, é ótimo ter todos vocês aqui, agradecer a todo mundo que se dispôs aí no domingo de manhã estar por aqui. Vou continuar aí antenado nos comentários, quem quiser continuar comentando, perguntando, não concordando, vou continuar, eu fico agora a tarde toda aí, sempre dando uma checada nos comentários, então participe ainda, se você chegou agora, tá vendo atrasado, participa também, é legal ter você aqui, e fiquem ligados, semana que vem a gente volta com uma outra proposta, uma outra live, uma outra transmissão, sempre aí, trazendo mais Kung Fu, mais conteúdo para vocês. Dúvidas, perguntas, você quer propor algum tema, você gostaria que fosse feita uma live com um tema específico, fala aí também, manda mensagem para mim, manda e-mail para o relacionamento@tskf.com.br, manda um inbox para mim no Facebook. Quero agradecer também o pessoal que sugeriu temas para live, eu estou com vários temas aí que o pessoal mandou para mim já, e eu vou trabalhar esses temas todos, tá? Todo mundo que mandou sugestão aí, pode ter certeza que as sugestões serão atendidas, só vou colocar aí na nossa esteira de produção, beleza? Pessoal, um ótimo domingo para vocês, um bom retorno aos treinos aí para quem está voltando amanhã, um excelente 2017 para vocês, vamos trabalhar arduamente aí para fazer esse ano ser muito melhor do que todos os anteriores. Forte abraço para todos vocês, até a próxima.